Ah, que bom. Pronto. Vamos ver se agora dá certo. A gente estava fazendo um vídeo ao vivo com a Bosque e lá estava com algum problema de conexão. Vamos ver se agora Agora vai. sim! Ê! Ah! Finalmente, que bom! Conseguimos! Maravilha, maravilha. Que bom, deu certo. Deu. Então Bom, tá certo. depois de, como fala, adaptações de tecnologia, né? Que a gente está se adaptando. Isso. É bom, deu uma descontraída, passou um pouquinho o tempo, né? Pois é, pois é. Mas deu certo. O importante é que estamos aqui, né? E como Isso a gente estava mesmo. falando um pouquinho anteriormente, eu acho que é um momento gostoso para a gente poder conversar um pouquinho a respeito de alimentação, né, com a Camila Freitas, que é a nossa nutricionista clínica e escolar, ela que é responsável por todo o projeto nutricional da Escola Bosque das Letras, que é uma grande honra tê-la conosco, né, Camila? Sempre foi, Ah, uma desde que a delícia. gente iniciou o trabalho lá, que a gente percebe uma evolução muito grande das crianças nessa questão da alimentação. E agora, com essa mudança desse novo normal que a gente está vivendo, aí, essa questão de isolamento social, tudo, a gente percebe que muitas famílias trouxeram questões para a gente, né, nessa comunicação remota que a gente está tendo com eles, do quanto as mães percebem, os pais, as famílias, esse período em casa com as crianças, como eles conseguem perceber muito mais essa alimentação da criança, os sentimentos, as relações, né? E a gente queria conversar um pouquinho com você hoje sobre isso, né? O que que a gente pode aprender quando a família está reunida em torno da mesa, o que que a gente pode perceber nessa relação familiar dentro de casa, nesse período que hoje a gente está muito mais próximo, a gente tem muito mais tempo e um olhar para poder estar disponível, né, para nossa família, estar disponível para cozinhar junto, para ter um momento de fazer uma culinária com o filho, de ter momentos próximos ali, junto com a alimentação, né? E que tem momentos que são bons, tem momentos que são mais difíceis, tem momentos que são mais fáceis. Então, a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O que que esse estar à mesa em família pode nos trazer de aprendizado, né? Sim, sim. Ah, é uma delícia poder conversar com você, Ju, e poder dividir um pouquinho disso com as pessoas que estão também ouvindo a gente, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre os aprendizados que a gente tem tido nessa fase, né? Que claro que tem uma questão muito dura em volta de tudo que representa essa quarentena, mas também são muitos ganhos, e eu vejo que essa relação familiar. Oi, Camila. Agora eu te ouço. Acho que Agora voltou. voltou. Vamos lá. Falhou um pouquinho. É, e aí eu acho que a gente ganha muito nesse primeiro, o fato de estar em casa é voltar a habitar essa casa. Eu acho que esse é um dos primeiros princípios assim desses ganhos que a gente tem tido. O que que é o habitar a casa, né? A gente tinha muito essa casa como um dormitório, né? Sai de casa às 7 da manhã, volta para casa no final do dia, faz um lanche rápido, janta e logo vai dormir. E a gente Sim. ia se perdendo realmente nessa conexão com a casa. Então, Era uma. o primeiro ponto que a gente tem de ganho é esse estar dentro de casa e reconhecer essa casa como um território, como um lugar realmente de reconhecer cada canto. Isso para a criança é fantástico, né? Porque a criança ela realmente ela começa a se sentir cada vez mais segura nesse ambiente que ela está. E Sim. a cozinha. E nesse habitar a cozinha e fazer a cozinha como que é o grande coração da casa, né? A cozinha. Nesse momento que você está na cozinha e os cheiros são descobertos, a casa fica toda perfumada, com aquele tempero daquela cebola, do alho que está refogando um legume, um arroz. Isso já vai despertando na criança, na questão da alimentação,
sensações e uma questão sensorial e de uma sensação de memória afetiva mesmo, porque você vai marcando um momento da infância dessa criança com os cheiros, porque a gente tem muitas memórias e a memória olfativa ela é muito forte, né? Quem que não lembra ali de histórias dentro da cozinha de algum familiar, de um bolo gostoso da casa da avó, né? As memórias da alimentação, elas são muito presentes. E a hora que a gente chega também na cozinha, senta à mesa, aí é o nosso grande presente. Sim. Porque para que a gente possa conhecer o outro e reconhecer o outro, a gente tem que ter encontro. E o grande momento de encontro de uma família é o estar à mesa. Se a gente não está, embora todos estejam habitando essa casa, a gente vai se esbarrando, né? Cada um nas suas atividades, as crianças na brincadeira, os pais no trabalho, no cuidado com a casa. Mas esse encontro efetivo, ele acontece quando a gente senta à mesa. Sim. E é nesse momento que aí sim a família está reunida e aí os aprendizados eles são imensos nessa hora que a gente senta à mesa, né? Eu gosto muito de uma frase que a alimentação ela é um ato educativo. Então, o que significa isso? Porque ali a gente ensina para a criança, nesse estar à mesa, coisas muito singulares de que Falhou de novo, Olha, coisas de... Eu tenho assistido algumas lives e sempre tem algum problema. Acho que a nossa não ia ser diferente. Mas continuando, né, na mesa a gente tem partilha, né? Que é o saber dividir o alimento. A criança estar ali, entender que não dá para colocar tudo para ela, que realmente tem essa divisão. É olhar para o outro, é o sentir o que o outro... Como que você está? Se está sem apetite, está acontecendo alguma coisa? Você está bem, não está? Ali a gente tem esse momento do comungar a refeição, porque o estar à mesa é comer do mesmo alimento, né? E isso, aí ali a gente se sente pertencendo realmente, né? A gente está num ambiente e a criança se sente, nós todos, como adultos também, a gente se sente pertencendo àquele núcleo familiar e a alimentação, ela dá esse tom. Então é um presente a gente poder sentar à mesa e estar com os filhos, coisas que não se faziam antes, com a vida louca que a gente vinha tendo, né, Ju? Não tinha se perdido. Sim. Isso é um resgate um resgate forçado até daquilo que é essencial para a vida humana e para a formação de uma criança, isso é essencial. E fazer a criança participar desse momento também facilita muito, né? O próprio hábito da criança se alimentar melhor, mais adequadamente, né? Então, aqui na nossa casa, a gente tem esse hábito sempre de, mesmo na rotina, agora não estando, claro que agora a gente tem muito mais tempo de estar com eles, eles participarem junto conosco, né? Mas no nosso dia a dia normal, a gente já tem esse hábito familiar de todo jantar, é o momento que a gente está ali junto, né? Então, a gente está conversando, falando sobre o dia, um está picando tempero, outro está arrumando a mesa, outro, a gente está sempre junto ali, falando, e é um momento gostoso mesmo. Mas com certeza agora a gente consegue estar muito mais próximo, porque é almoço, jantar, almoço, jantar, almoço, jantar todo dia ali, né? E é bem rico mesmo esses encontros. E a gente percebe muito isso mesmo. Que quando a criança, né? Eu vejo com a minha filha menor, que tem 5 anos, que quando ela participa de uma ajuda ali, de picar um tempero, fazer, é o dia que ela quer comer mais ou quer experimentar algo novo, né? Só que também tem aquele outro lado, que às vezes a gente faz uma refeição, prepara uma alimentação maravilhosa, põe à mesa e nem sempre aquele sentar na mesa é um momento agradável, né? Porque às vezes a criança se recusa a comer aquilo que está na mesa, né? E aí, como que a gente deveria proceder, assim? Como que você orienta um pouquinho esses pais quando a criança se recusa, né? Que a mãe fez tudo aquilo com aquele monte de amor e carinho, preparou lá toda a comidinha e a criança se recusa a comer, né? Fala um pouquinho pra gente, assim. Momento difícil, né? Acho que eu queria te dar um gancho no que você falou desse sentar à mesa e partilhar conversas, né? Essa hora é muito rica, porque
aqui em casa também, imagino que na casa de muita gente, é a hora que você conta histórias da vida, né? Porque o sentar à mesa tem que ser um momento agradável. Tem que ser um momento agradável. Qualquer tipo de discussão, questões de problemas familiares, enfim, político, o que quer que seja, tem que estar fora da mesa. Ali são conversas amenas, saber como foi o dia, planejar um final de semana, saber como o outro está, fazer algum comentário de alguma coisa, contar histórias da vida. A gente aprende muito sobre as histórias dos nossos avós, dos nossos pais, quando a gente está na mesa, né? Aqui em casa a conversa rola solta nesse sentido de como vocês se conheceram, como que era quando você era pequeno, papai, e sempre tem história, tem gargalhada. E isso faz essa integração familiar. Então isso é muito rico. Mas como você falou, nem sempre isso é muito tão nesse clima de família doriana, né? Justamente porque... Essa fase, principalmente, que a gente trabalha em educação infantil, né, de 2 a 7 anos, as crianças, elas 2 a 6 anos, as crianças elas tendem a passarem por algum momento de seletividade. Então, isso é importante que as famílias elas saibam disso, né? E essa que seletividade faz parte, né, desse desenvolvimento até, né? Faz parte do desenvolvimento. Isso acontece mais ou menos por volta de 2 anos e meio, perto de 3 anos, e tem muito a ver quando a criança ela começa a se identificar como um ser único nesse mundo. Ela começa a perceber que ela é única. Tanto que tem muita ligação dessa seletividade com aquele momento que a criança ela deixa de falar a Laura quer, como agora eu quero, ou eu não quero, porque é hora do não, né? E é não para tudo. É não para a roupa que você escolhe, é não para o passeio que você quer fazer, é não para tudo, é não para vamos até, né, do quarto para a cozinha, não. Porque esse não que está identificando a criança como agora eu tenho poder de escolha. E na alimentação não é diferente. Então o brócolis que ela gostava, amava na introdução alimentar, que comia com o maior prazer, naquele momento da seletividade ela começa a falar, não gosto, não quero. E o que determina? Isso faz parte dessa fase. Claro que tem coisas, graus de seletividade, tem uns mais graves, outros mais suaves, mas toda criança passa por algum grau de seletividade. E é importante que os pais eles entendam isso como uma fase realmente que a criança passa e levar isso com a maior leveza, com a maior tranquilidade, não achar que isso é um ponto de pessoal, né? Que não é contra aquela comida que a mãe, que o pai fez para aquela criança. Faz parte desse momento da criança. E é muito importante que nós como pais, saibamos ter a conduta correta para esse momento. E tem vários aspectos que a gente pode atuar nessa seletividade para ajudar bastante a criança. E, de novo, a gente só consegue trabalhar isso quando está à mesa, quando está junto, quando está presente. Porque se não estamos nesse disponível. momento... Né? Acho que é um tempo disponível muito grande que a gente precisa ter, que às vezes nesse dia a dia a gente não consegue, né? Então, é o sentar à mesa com disponibilidade, com paciência, com tempo. E eu penso muito nessa questão emocional também, né? Dos pais. Então, quanto mais o pai, a mãe está naquela ansiedade de que às vezes, não, meu filho não está comendo, ele precisa comer, tem que raspar o prato, tem que comer tudo, né? Eu acho que isso, essa emoção, essa ansiedade dos pais... passa para a criança, às vezes, até de uma forma negativa, né? A criança percebe isso e, às vezes, acaba até interferindo negativamente, né? Então, assim, é importante ter possibilidades que os pais tenham formas, recursos, estratégias diferentes para como fazer para não reforçar essa seletividade da criança, né? O que eles podem, de que forma dizer, de que forma proceder nessa mesa para poder agir de forma positiva para a criança, né? Sim. E um dos grandes pontos nesse sentido é exemplo. Por mais clichê que isso possa parecer, esse ser um bom exemplo, porque pode ser também um mau exemplo, né? Isso é essencial. A criança, nesse primeiro setênio de 0 a 7 anos, ela aprende por imitação. Então não adianta você falar para a criança, come o brócolis porque é gostoso, né? Você tem que comer o brócolis e dizer como está gostoso. Isso é muito diferente. É muito diferente. Porque a criança, ela se espelha muito naquele com quem ela confia. Então, puxa vida, se meu pai está falando que é gostoso e eu confio no meu pai,
eu acho que eu posso abrir essa possibilidade de experimentar e ver se realmente está gostoso. Sim, sim. Né? Mas é no exemplo. E essa é uma grande oportunidade. Os filhos trazem uma oportunidade linda para a gente, que é essa, quando a gente educa a criança, a gente tem que se autoeducar. Tem que ter um olhar para si e falar, o que eu estou fazendo? Que exemplo que eu mostro para o meu filho? Sim, isso em sim. todos os âmbitos, e na alimentação não é diferente, né? Então, como que eu como, eu vejo muitas vezes quando eu converso com os pais, Ju, tem muito um discurso, às vezes, de puxa vida, já passei dos 40, já não mudo mais, os hábitos não mudam. E mudam. A gente pode chegar para uma criança e ali na mesa, né? Vamos imaginar que tem alguma comida que eu não gosto, mais carola, um agrião, vamos falar de alguns alimentos mais amargos, que são os menos adorados, aceitos. E ali o pai com a criança também parta por esse desafio, né? Olha, para mim também é difícil comer essa comida. Vamos juntos, vamos ver se é gostoso. Vamos experimentar, né? Juntos, porque aí você está partilhando do mesmo momento, das mesmas dores e dos mesmos amores, né? E isso você vai, de novo, formando o vínculo cada vez mais. Sim. Desculpa, eu costumo muito usar assim, a gente não é obrigado a gostar, né? Quando eu vou pedir para experimentar algo novo, eu falo, mas experimenta, né? Se você não gostar, tudo bem, não precisa comer, né? Mas experimenta, prova, né? Porque se você não provar, como você vai saber que você não gosta, né? Então, não é aquela obrigatoriedade de você tem que comer. Não, você não tem que comer. Mas você precisa experimentar, é diferente, né? Não sei se eu estou correta nessa colocação, né? Sim, sim. E esse experimentar, muitas vezes, ele não precisa ser dito, você precisa experimentar. Porque muitas vezes pode até soar como coação, né? Você tem que experimentar. E lembra, o clima da mesa, ele é um clima agradável. Tem que ser um clima ameno. Então, o que é? Como que você pode fazer esse experimentar, né? O primeiro ponto é mostrar para essa criança esse alimento diversas vezes, nas mais diversas formas de preparo. Pessoalmente, eu adoro beterraba cozida. Eu detesto beterraba crua. Para mim, os sabores são muito diversos. Então, se tem uma salada de beterraba crua, eu dispenso. Uma saladinha fria ainda de beterraba cozida, eu acho uma delícia. E se é para mim, por que tem que ser... o meu filho tem que comer tudo aquilo que eu coloco na mesa, né? Sim. Ele também tem que trazer essa experimentação e buscar nele a individualidade, aquilo que para ele faz sentido, aquilo que ele realmente gosta. Só que claro que não vai ser em uma vez que ele experimente esse alimento que ele vai gostar ou não. Talvez até goste, mas até os estudos eles falam de 10 a 15 vezes para a gente apresentar esse alimento nas mais diversas formas de preparo, mas eu diria assim, infinitas vezes, não tem nem tempo para isso. Porque a gente pode se colocar, acho que cada um pode trazer uma referência sua, né? Eu tinha na minha mente que eu não gostava de jiló, e agora adulta, né? Depois, com quase 40 anos, fui provar um jiló assado no forno maravilhoso, que uma amiga minha fez. E, de novo, o poder da refeição. Eu fui na casa dela e tinha uma caponata de jiló, e eu falei, bom, não vou fazer desfeita, né? Provei o jiló, por ela ter feito aquilo com muito amor, e provei e gostei. E hoje eu coloco o jiló dentro dos meus alimentos que eu gosto. Ai, que legal. Poderia falar que pro resto da vida nunca mais eu ia comer jiló. Sim. Então é isso, é apresentar as mais diversas. E o não gosto da criança é um simplesmente não quero. A gente não pode determinar isso como um resultado final, né? Não gosto, não então. Oferecer mais, a gente erra tanto com isso, Ju, porque né, não gosto de brócolis porque eu ofereci o brócolis e meu filho não gostou, teve até aquela sensação de mal-estar e tal, e vamos entender que ele não gostou daquele brócolis. Eu começo a replicar aquilo, e aí ele vai na casa do primo e não, nem oferece brócolis para ele porque ele não gosta. E eu coloco na mesa do brócolis, nem coloca no prato dele porque ele não gosta. Eu já estou dizendo pro meu filho que ele não gosta, e ele confia tanto em mim que ele está acreditando que ele não gosta, né? De tanto ouvir, né? E de repente você colocar na mesa esse alimento com formas variadas, né? Num prato bonito. Acho que esse visual interfere muito, né? De ser algo atrativo, assim, no olhar, como a gente fala, né? Nos aromas, né? Nas texturas variadas. Tudo isso para a criança é um atrativo que vai fazer com que ela tenha... como você disse, né? Não precisa dizer experimenta, mas ela vai ter a vontade de experimentar, porque aquilo vai chamar a atenção dela, né? Aquele prato vai chamar a atenção dela, né?
claro, E claro. ver todos ali à mesa comendo o mesmo prato, porque tem muito isso também. Acho que erros de algumas famílias comuns que a gente ouve dizer também é isso. Faz um prato para os adultos e o prato das crianças, né? A gente vê muito em restaurante também, cardápio adulto e infantil, Justo. né? É. Ou então a criança senta na mesa, não quer o que tem ali, a mãe levanta, vai lá e faz outro prato. Então, esses são alguns erros também, e principalmente nesse período que a gente está em casa com as crianças o tempo todo. Às vezes você quer fazer qualquer coisa rápida para ser fácil, né? Mas substituir nem sempre acho que é o adequado também, né? Sim, sim. E aí vem mais um ato, mais uma forma dessa educação que a gente dá para a criança, né? Com muita amorosidade, quando você oferece, porque o que é importante a gente pensar? A refeição, o momento da refeição é um momento de partilha, é um momento de comunhão, né? Acho que a Santa Ceia é o momento mais emblemático dessa comunhão. Era só o pão, não tinha o pão com glúten, o pão sem glúten, o pão de milho, o pão de... né? Era um único pão que foi oferecido para todos para ter essa comunhão desse momento. E a refeição é isso. Então, se eu estou na mesa e ali eu coloquei como adulta e eu determino o que vai ser colocado à mesa. Eu coloquei uma quantidade, meu filho não quer comer aquilo, tá tudo bem. Não tem problema ele não querer comer. Mas se com essa experiência, com essa vivência, muitas pessoas comendo com prazer e é um ambiente agradável, em algum momento ele vai sim ter essa possibilidade de experimentar. Com muito prazer, acho que todo mundo, eu tenho muitos relatos aqui, não só de pacientes, mas internos na minha casa. Eu tenho 3 filhos, já vivenciei algumas coisas, e isso acontece demais. Tem um filho que come, outro filho que não come, e é o mesmo alimento que vai para a mesa. Não tem um alimento diferente. Porque a hora que a gente faz o diferente, justamente você está excluindo. E, de novo, aquela sensação de pertencimento, de comunhão, ela não acontece. Sim. Quem tem filho com alergia alimentar ou quem tem alguma questão aí especial de não poder comer algum alimento, acho que vivencia muito isso. O prazer que se tem quando você senta numa mesa e tudo que está na mesa é aquilo que você pode comer. Aquilo que você gostaria de comer. Porque é uma sensação de exclusão muito grande. Então, é importantíssimo que a gente partilhe do mesmo alimento. Ainda que o filho não coma aquele alimento no primeiro momento. Então, é legal a gente fazer, de repente, um alimento preferido e um alimento que você sabe que ele vai comer com tranquilidade, para também aquele estar à mesa não ser um momento totalmente assustador, né? A criança já vai para a mesa achando que vai comer, né? O que me espera? Então, tem lá alguma coisa que a criança gosta bastante e outra que talvez ela não goste muito, que a gente vai trabalhar esse gostar desse alimento, mas já tem alguma coisa que ela goste e que vai aproximar um pouquinho mais dessa criança. Porque claro que é muito ruim para a criança também ela não atender essa expectativa da família de comer. Internamente ela também está se sentindo muito frustrada quando ela não come, né? Mas é essencial que a gente faça o mesmo alimento, não faça alimentos diferentes para essa criança, justamente para conseguir trazer esse trabalho. Porque aí eu como um alimento, eu sinto gosto, eu consigo dividir, olha, está gostoso, está com muito sal, não está, não gostei, eu também não gostei. Enfim, a gente partilha de novo desse mesmo alimento. Isso é essencial. Sim, sim. Um outro ponto que acho que é importante a gente comentar também, que chama a atenção principalmente das famílias, né? Assim, da escola, que muitas mães trazem pra gente, essa questão, às vezes, de forçar a criança. Meu filho não come tudo, ou às vezes eu acho que ele comeu pouco e eu quero que ele coma mais. Então, porque a gente tem muito assim, né? Ou então a mãe faz o prato e quer que a criança coma aquilo, só que às vezes o tanto que a mãe quer que a criança coma não é necessariamente a necessidade da criança ou a fome, a saciedade dela é diferente daquele, né? Então, assim, como que a gente procede com essa cultura que a gente tem de que a criança tem que raspar o prato, tem que comer tudo, né? Porque tem isso também, né? Que não, de repente não é a forma ideal de lidar com a criança, né? Claro. Tem uma regra de ouro que é não forçar, não chantagear, não coagir essa criança, não dar, por exemplo, coma todo o prato. Então, isso também a gente vê muito comum, né? Só vai comer a sobremesa se você comer o prato. Então, você está desvalorizando o prato principal para valorizar a sobremesa. Você está dizendo que um é ruim, que o outro é melhor. Isso não é uma estratégia legal. Mas então o que eu faço? Se meu filho não comeu o prato, eu vou dar a sobremesa para ele? Se faz, a sobremesa faz parte daquela refeição.
Então, Aham. acabou a refeição, ele não comeu, entra a sobremesa, ele está ali também com a possibilidade de comer ou não aquela sobremesa. Então, isso é essencial. Então, não coagir, não forçar de forma nenhuma, isso é uma regra de ouro. E um dos pontos importantíssimos, Ju, que a gente tem que trazer é respeitar essa saciedade da criança. Essa cultura do raspar o prato, ela é muito comum, né? E a Aham. gente vai forçando essa criança, mais uma colher, só a última, e vai enganando, né? Mais uma. E a criança abriu a boquinha porque ela entendeu que era a última, e você oferece mais uma para tentar Aham. forçar mais um pouquinho aquela quantidade, porque eu, como adulto, julgo que aquela quantidade é importante para a criança. Só que a gente Sim. não tem noção disso, né? Aham. É, o apetite, primeiro que o apetite ele é muito variável, e de novo a gente pode se colocar no lugar, né? Sim. É, como que eu tô? Como que o meu apetite varia? Se tá calor, eu tenho menos apetite, se tá frio, eu tenho mais. Se eu cheguei de uma atividade física para almoçar, eu tô com menos apetite, e a criança, no caso, brincando, né? Intensamente, está com calor, ela tem menos apetite, e do contrário, Respeitar, né? Tem né? mais. É. Respeitar. Se Aham. ela se está mais doentinha, ela tem menos apetite. Se está numa pré-doencinha, pré-gripe, alguma coisa assim, a gente percebe na criança porque o apetite varia. Então não dá para a gente definir isso. E a gente nasce com uma capacidade de sentir saciedade e fome que ela é milimétrica, assim, né? Se a gente for pensar num bebê que nasce, um bebê que mama, e a gente não tem controle que mama no peito, principalmente se não tem mamadeira para medir a quantidade que a criança É. mama, ela te sinaliza que ela está satisfeita. Na hora que ela Aham. está com fome, ela berra. A hora que ela está satisfeita, ela Ela larga o larga o peito. peito, É. independente do quanto tenha mamado. Sim. E ninguém questiona para a criança, né? Mais uma mamadinha porque É. falta um Aham. pouquinho, né? Aham. E a gente começa a impor isso para a criança que começa a comer, né? Porque a gente Uhum. julga que aquilo. Então a gente está tirando. E o reflexo que isso traz para a vida adulta, né? Porque eu estou desconectando essa capacidade tão essencial, tão instintiva nossa, É, de da sentir essa percepção, né? saciedade, É, que é da importante a criança percepção ter essa corporal. percepção, né? É. Importantíssimo, porque é um autorrespeito, né? Uhum. Eu me respeito quando eu paro de comer, quando eu estou saciada. E a gente vive com essa questão do coma até o raspar o prato, independente da sua saciedade, e a gente cresce com isso. É. Depois E vem aí, a com obesidade, né? adultos, justo, É. cresce com isso, né? Isso em consultório, quando eu lido com os adultos, é muito presente essa fala. Eu tenho que comer até eu ficar satisfeita. Uhum. Desculpa, até eu raspar o prato. Aham. Isso Não vem da pode sobrar infância. nada. É. Não Aham. pode sobrar nada. É. Tem uma premissa que eu gosto muito, é de uma nutricionista americana que trabalha com nutrição comportamental, americana e inglesa, agora eu posso estar confundindo. Chama Ellen Satter, e ela fala isso claramente, né? Aos pais, ao adulto, cabe a ele definir o que vai ser consumido, então o que ele vai colocar à mesa e Uhum. onde essa refeição vai acontecer. Sim. Nessa divisão de responsabilidades. Então, o adulto responsável para o que vai ser consumido, o que ele vai colocar à mesa e Aham. qual lugar que vai ser essa refeição. E cabe à criança definir o quanto ela vai comer e se ela vai comer. Nossa. Isso é uma responsabilidade da criança. Aham. Aí precisa ver a angústia da mãe, né? Como que fica do pai. Pois é. Mas E faz todo aí que vem essa. sentido, né? É. Porque aí é o respeito à individualidade. A gente está formando o indivíduo com todas as nossas ações. Sim, E se sim. você respeita aquilo que é mais natural da criança, que ela Aham. dizer, a É. fome já passou, Aham. você está trazendo esse tipo de respeito que a gente começa a mostrar para a criança. Não é só um respeito ao próximo, enfim. É lembrar que a alimentação é mais uma forma de educar. A Aham. nutrição é mais uma forma de educar. Então ali eu Aham. estou respeitando essa criança. E no Claro. momento que eu respeito e que eu aceito isso, aí eu posso trazer outras vivências para essa criança, porque aí vamos julgar, né? Muita gente fala, puxa vida, mas eu tô vendo que ela comeu pouco. Ela não comeu porque ela não queria comer, porque não era um alimento que ela gostava muito. E aí a gente pode nomear para essa criança, olha, eu acho que você não comeu o suficiente, mas tudo bem, né, é uma escolha sua, eu entendo que você está satisfeito. Só que
o lanchinho da tarde, por exemplo, só vai acontecer daqui a tanto tempo, daqui a um tempo. Nem precisa falar de horário cronológico, porque a criança não tem noção desse tempo de relógio, né? Então, você vai ter que esperar um pouquinho para comer de novo. Porque se essa criança sai da mesa e imediatamente ela fala, tô com fome, e a família oferece aquilo que ela gostaria de comer, então pega um biscoito do armário, dá uma mamadeira, dá um copo de leite. Substitui, né? Substitui, ela vai sacando que ela pode fazer isso. Então, essa consistência em ação é essencial para que esse educar na alimentação ele seja efetivo. Porque aí a criança entende, puxa vida, eu não almocei, eu tô com uma sensação que eu não reconheço, e aí o pai pode nomear, o pai e a mãe podem nomear, que olha, o que você está sentindo é uma sensação que você está com um pouquinho de fome, só que o lanche vai demorar um pouquinho. É claro, você pode antecipar, porque uma criança não tem o tempo do relógio, você pode antecipar um pouquinho esse lanche para não trazer esse sofrimento todo. Mas você traz para essa criança essa percepção de que não é tudo da forma... de novo, a forma de educar, né? Você trazer um pouquinho de dor para essa criança, no sentido de... ela entender, né? Entender o que é a fome, né? Perceber no corpo dela o que é a fome, o que é deixar de pular uma refeição, ou de não experimentar algo, ou de não comer, né? Claro, claro. Como uma e forma claro, positiva. Isso vai ser uma fominha, não é uma fome, né, uma fome horrorosa, uma fome que a criança, né, tá passando mal, não é isso. É uma fominha, uma sensação de um desconforto que ela vai sentir. Mas é importante para você trazer isso. Isso vem do ritmo, né, Ju? É importante que a gente mantenha esses ritmos. O ritmo é essencial. As escolas, elas são muito... É perfeito, porque o ritmo da escola ele é muito bem marcado, né? Então a criança já sabe o que esperar quando ela tem esse ritmo, né? Essa rotina que traz a segurança, todo esse processo que a gente investe, né? Eu acho que isso facilita mesmo. Até a gente usa às vezes como recurso até em período de adaptação das crianças, né? Olha, depois do horário do almoço, a mamãe volta para te buscar, né? Então a criança tem aquela segurança da relação também com os horários, porque ela, como você falou, ela não tem noção, às vezes, da hora cronológica ali, né? O que significa uma hora, né? Então, é muito isso mesmo. E falando um pouquinho da escola também, a gente percebe que no projeto que a gente tem na escola, chamado Além do Nutrir, né? Que a gente valoriza muito essa base nutricional saudável, pensando que são crianças de educação infantil, né? Que algumas ficam até em período integral, e realmente tem a formação da base alimentar ali na escola com a gente. Então, a gente faz um trabalho que não é só aquela coisa de precisamos alimentar as crianças, a gente quer realmente fazer uma base alimentar saudável, né? Que a criança tenha completa, com todo esse trabalho que é o projeto aí, a gente, né? Quem não quiser conhecer melhor, depois a gente está à disposição aí para falar melhor sobre o projeto. Mas uma das frentes desse projeto é a culinária, né? Que muitas escolas fazem aulas de culinária com as crianças, mas na Bosque a nossa aula de culinária é com você, né, Camila? É aula com a nutricionista e a gente percebe que tem um teor diferente, né? Então, se você puder falar um pouquinho pra gente, qual que é o seu intuito, assim, de trabalhar essa culinária com as crianças? O que você foca nesse momento, né? E o que os pais podem fazer em casa também, né? Nesse período que eles estão com as crianças agora, como que pode associar, né, esse momento que eles vivenciam na escola ou com as famílias também em casa, né? Acho que é legal. A culinária é maravilhosa, né? Porque a gente tira a criança daquele momento que muitas vezes pode parecer tenso para ela, que é o sentar à mesa e olhar para aqueles alimentos que talvez ela não esteja muito afim de comer e falar, puxa vida, o que eu faço agora que eu tenho que comer? E a gente sabe que a gente não come só através do paladar, a gente come com todos os sentidos, né? E a culinária, ela permite entrar em contato com esse alimento sem ter a obrigatoriedade de comer. Então, a hora que uma criança pega, por exemplo, a gente teve uma culinária muito gostosa, que foi trazer alguns legumes, por exemplo, né, conhecidos das crianças e adorados, como cenourinha, tomate cereja e pepino, e para um legume para uma verdura que não era tão aceita assim, que era o repolho cru, como salada.
Aham. Então, nessa experimentação, eles tiveram a oportunidade de tocar no repolho, ver que era uma folha grande, depois eles cortaram, e como ela é mais rígida, aquela folha. Então, você vai trazendo uma intimidade, é um conhecer mesmo, né? De Aham. novo, a gente só se relaciona com quem a gente conhece, e isso não é diferente para a comida, para o alimento. Aham. Então, eu só vou comer com prazer aquilo que eu realmente conheço. No começo, a gente se imaginar, né, comendo uma coisa estranha que eu nunca vi na vida, você vai com um pouco de insegurança, sem saber o que esperar. Aham. E quando você se relaciona começando com o tato, com aquele cheiro do cortar um alimento, de uma cebola que você pica, até arde os olhos, e ter aquela experiência, você está entrando em contato íntimo com o alimento, e não só com o comer, com Aham. aquela obrigatoriedade, entre aspas, porque não é obrigação, mas com aquela coisa do tenho que sentar e comer, é isso que esperam de mim, né? Aham. Então, o estar na cozinha é maravilhoso. E as crianças, elas podem fazer, os pais podem fazer isso de uma forma muito simples, que é lavar uma alface, né, lavar um legume que chegou nem precisa ser na hora do almoço, o legume que chegou da rua, né, me ajuda a higienizar, picar algumas coisas. As crianças, por volta de 3 para 4 anos, elas já começam a ter a capacidade de picar, claro, com supervisão, mas eles conhecem isso, conseguem isso. E isso traz uma sensação de engrandecimento, de Aham. autonomia, de que estou Sim. crescendo. Imagina, É. as crianças têm um prazer imenso de pegar na escola, isso é muito lindo, né? Quando eu estou comendo de faca, eu estou Aham. cortando com uma faca, né? Aham. Isso é um sinal de que passei por uma outra fase, né? Sim, sim. Então, a criança cortar um alimento, isso é muito rico. E é mágico, né? Porque a hora que você está na cozinha, você vê a transformação do alimento, você está em contato com todos os elementos. É terra, que é o próprio alimento, você está em contato com o ar na transformação daquele alimento num forno, por exemplo, Aham. contato com a água que você colocou e borbulhou, e aquilo vai sendo transformado, né? E os cheiros todos, aquela transformação. Então, a culinária, ela é realmente mágica, ela traz ela tá no âmbito não é no pensar, no tem o quê, né? Ela está no âmbito do sentir ali, a criança está Aham. vivenciando de uma forma É, muito tudo mais integrada, muito mais entregue para aquele momento. que tem muito a ver com a nossa proposta como um todo da escola, né? Tudo que a criança vivencia, que ela participa, que ela experiencia, é muito mais significativo, né? E aí a aprendizagem como um todo se intensifica e acontece realmente, né? Então é diferente, Claro. a gente, é como você falou, você traz um prato pronto, você faz todo aquele processo que a gente faz, né? A criança planta uma alface, cuida da alface na horta, ela colhe, ela higieniza, depois ela prepara a salada dela. Então, tudo isso que é uma vivência dela, como esse todo, essa experiência dela, proporciona muito mais aprendizagem e vai levar ela a ter um interesse de experimentar essa salada com mais satisfação, com certeza, né? Que é o que a gente vê de resultados positivos, né? E em Claro, casa, claro. agora, no dia a dia, a gente consegue ver isso aqui também. Eu percebo aqui em casa essa diferença também. Mas é o estar junto, porque se a gente não está junto também, não tem o interesse, né? A gente precisa estar disponível nessa Sem dúvida. loucura. E muitas vezes, Ju, nessa história da gente estar, né, em quarentena, e eu vejo aqui em casa, eu literalmente não saio da cozinha, né? Entro às 11 e saio às 5, do almoço até a hora do lanchinho. A hora que eu fecho a cozinha no lanchinho da tarde. Depois Aham. ainda vem o jantar, né? 1 hora e meia É, depois começa o preparo do jantar. Mas é. aí, então, a cozinha é realmente esse centro e ela está ativa ali o tempo todo. E claro que nem toda hora a gente está disponível para, Sim. né, ter a criança na cozinha, porque claro que isso demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência. Você já está ali, o teu trabalho dentro da cozinha vai ser um pouquinho mais lento. Então, muitas vezes a criança pode só estar ali em volta, no entorno, É. ela vendo uma pessoa Aham. cozinhar para ela, que é uma expressão de amor imensa, né? O Aham. alimento é aquilo que te revitaliza. Então, ali na hora que você cozinha, você está vertendo, não é só temperos, você está vertendo amor, você está Sim. colocando um monte de temperos emocionais ali mesmo, né? E Aham. isso é mostrado nesse carinho, nesse sentir todo. E a criança só de estar ali brincando, às vezes com alguma coisa ali do lado de quem cozinha, isso já é muito rico. Porque ela está Aham. sentindo o cheiro, ela tem curiosidade, ela belisca um pouquinho daquele alimento cru. Então é maravilhoso. Nessa parte de culinária, também de novo aqui em casa, não só na escola, eu tenho muitos exemplos, mas aqui em casa também.
outro dia eu estava fazendo um risoto de abobrinha. E aí as crianças ficaram em volta deixa eu ficar cortando uma abobrinha. Eu quero um pouquinho, tá bom. E começaram a comer abobrinha crua. Olha. E aí pegaram tempero, pegaram azeite, pegaram sal e comeram. E o Thiago, que é o meu menor de 4 anos, comeu abobrinha. Na hora que sentar à mesa e do risoto pronto, ele olhou para mim: que é isso, mamãe? É abobrinha, tipo, você comeu agora. Não gosto de abobrinha, mamãe. Não gosto de abobrinha. Não é? E aí, na hora do risoto, ele tirou todas as abobrinhas do risoto. Mas ele tinha comido, talvez tenha comido metade, meia abobrinha naquele ano. Comeu até crua a abobrinha, né? Comeu crua a abobrinha. Então você vê como é esse vivenciar, né? Que a criança é corporalidade pura, ela tá ali, né? Vivenciando cada segundo. Sim, Não adianta falar abobrinha faz bem. E essas coisas muito do pensar não funcionam para a criança. A abobrinha faz bem, ela faz bem pro seu cabelo, você vai ficar mais forte, mais saudável. É um discurso que não pega com criança. Ela pode até replicar isso, mas isso não está no âmbito do entendimento. Né? Não faz sentido nenhum. De forma nenhuma. E agora a gente tem que começar a imaginar daqui a pouco, nessa retomada, a gente voltar, lógico que não vai ser tão normal de repente, né? Essa retomada com a reabertura das escolas, né? A gente voltando um pouquinho mais ao trabalho no dia a dia normal aí. Mas, assim, um pouquinho do que a gente consegue, a gente vai começar a sentir falta, acho, desse estar junto em casa, né? Desse almoçar junto todos os dias, café da manhã, jantar, porque a nossa rotina diária realmente não é essa, né? Então, assim, mas a gente também tem que tentar olhar um pouquinho o quanto que esse período está favorecendo essas aprendizagens que a gente está tendo nesse estar à mesa, nesses momentos em famílias, o que a gente pode levar para a nossa rotina normal, né? Se a gente pode dizer assim. Então, algumas dicas também para essa nossa rotina diária, né? Do que é possível a gente fazer com as crianças, com a família, nessa questão alimentar também. Claro. Eu acho que é essencial, que a gente tem que repensar quando tudo voltar ao normal, não sei como vai ser esse normal, né? Mas, enfim, estar mais distante de casa, voltar a estar menos tempo em casa, é tentar, dentro das 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, estar à mesa em algum momento desse. Claro que isso demanda uma organização absoluta, demanda talvez pensar, imaginando que o jantar é impossível, porque cada um tem um horário e tal, que seja um café da manhã da família junto. Mas é uma loucura, meu café da manhã é corrido, eu tenho que acordar muito mais cedo. Talvez você tenha que acordar muito mais cedo junto com as crianças para poder ter esse momento em família. Né? O momento que a gente escolhe ter uma família, ter um filho, é repensar em todas essas possibilidades que fazem a gente ter esse vínculo realmente. Então, talvez repensar num horário mais cedo de acordar para tomar um café da manhã em família. Ou, na medida do possível, né, ter o jantar como regra da família, e aí fazer um planejamento total, planejar cardápio, já ter tudo muito mais fácil, já cortadinho, pega um dia do final de semana, deixa as coisas meio pré-preparadas, para que durante a semana a gente consiga realmente ter uma comida de qualidade à mesa também, porque a gente não pode deixar de lado essa questão nutricional, mas o estar à mesa, sentar à mesa e comer alguma coisa de preferência daquilo que a gente realmente fez junto naquele momento, né? E curtir efetivamente esses momentos em família, né? A gente teve todo mundo, vida louca, essa falta de tempo, e quanto que a gente não estava chorando por essa falta de tempo, e o tempo está aí, para a gente tentar aproveitar da melhor forma. Então, talvez rever esses nossos tempos fora de casa, pensar talvez no final de semana, não só para fora, porque os finais de semana, nossos, todos são aquela correria, um monte de eventos, aniversários, encontros e tal, e a família tá junto, mas é aquele de novo se esbarrar, não existe um encontro da família, né? Então talvez repensar em alguns finais de semana onde a família esteja efetivamente junto, onde se cozinha em casa, com todos aí, sim, num momento especial, cozinhando juntos, né? E fazer desses momentos família mesmo, né? Que acho que isso a gente perdeu muito com essa falta de tempo. Acho que esse é um grande desafio para a gente tentar rever, porque realmente
quando tudo voltar ao normal, repensar tudo isso. Mas É, colocar na balança e ver o que dá para a gente abrir mão e o que dá para colocar como nova rotina, ou novo sim, normal aí sim. para gente. Nós Tem que tivemos também. tivemos uma chance agora de estar mais tempo juntos e a gente tentar não perder tudo isso de novo, né? De voltar naquela vida louca de mal comer em casa ou mal ter uma refeição em família com todo mundo, né? Acho que é não só na questão da alimentação, mas muitas reflexões que todos nós estamos fazendo, né? Nesse período e acho que vale focar nessa questão alimentar e realmente manter bons hábitos que nós adquirimos agora também, né? Ou que estamos Sim, aprendendo, todas essas aprendizagens, que elas sejam mantidas aí, tudo que for muito benéfico para a gente, né? claro, E claro. eu não sei, o nosso tempo está quase no finzinho ali também, né? Que a gente tem um tempinho disponível. Eu queria agradecer as pessoas que participaram conosco aí, né? Os comentários, tudo. Se vocês tiverem sugestão também de próximos temas para novas lives da Escola Bosque das Letras, a gente está à disposição, vocês podem enviar para a gente. Né? Nosso intuito é fazer uma live semanal para vocês, para a gente discutir assuntos relacionados à educação, às crianças, né? A Camila também, né, Camila? Tá sempre aí com a Isso. gente. Se precisar tirar mais algumas dúvidas, a gente também tem sempre esse canal aberto com ela, né? É isso Então, se mesmo, quiser isso mesmo, concluir por favor. mais alguma coisinha aí, a gente agradece a participação de todo mundo, tá bom? E a Bosque das Letras está Agradeço à também. Estou vendo um disposição monte aí. de gente. E tô vendo um monte de gente conhecida aqui na É, live, não consegui ler os comentários, mas que delícia ver todo aham, mundo aqui. é, E, e é isso, Ju, a gente tem grandes oportunidades mesmo nessa sim, vivência do dia a dia, que está intensa agora, em tentar olhar para um lado positivo disso tudo, tentar olhar o lado cheio, que tem muitos aprendizados, e sim, esse ponto da gente olhar para a alimentação e desse convívio é um dos aprendizados. E aham, que a gente possa levar isso mesmo para frente para poder fazer valer, né, tudo isso que a gente tem passado, ter algum aham, sentido tudo isso mesmo. isso mesmo. E é isso, Legal. obrigada pelo convite, foi uma delícia estar aqui, apesar Obrigada do a você. comecinho ter sido meio tumultuado, mas deu certo. Imagina, né? A gente pede desculpa aí pela falta de habilidade da tecnologia, mas o importante é que deu certo e nós conseguimos conversar um pouquinho, né? Então, É obrigada, isso aí. gente. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Até, um beijo, tchau, tchau. Tchau. A Camila vai gravar ali o vídeo, depois vai ficar disponível no IGT da Bosque, tá bom? Para quem quiser socializar, compartilhar, a gente vai deixar salvo para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Perfeito.